Hoje o tema é muito interessante. Eu descobri uma pessoa que ensina a desenhar usando o hemisfério direito do cérebro. E eu digo, caramba, essa eu nunca tinha ouvido falar. E aí eu fui pesquisar. Achei o assunto tão interessante que decidi trazer a novidade para vocês. Então, sem maiores delongas, eu quero apresentar a vocês o meu convidado de honra deste programa, o professor Marshall, como ele gosta de ser chamado, que ele é desenhista, pintor, enfim, um artista, já com exposições realizadas, e também que ele se realiza ensinando pessoas sem nenhum conhecimento prévio de como usar o crayon, o lápis ou o pincel, em apenas 5 aulas, saírem desenhando, e vocês vão ver o antes e o depois dos exemplos que ele vai mostrar. Então, não querendo perder mais tempo, Marshall, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado pelo convite. Ora, é um prazer. E mate a nossa curiosidade, como foi que você se iniciou no campo da arte e como foi que você descobriu esse método de usar o hemisfério direito do cérebro? Então, eu desenhava desde criança, né? Sempre desenhei, assim, mas eu tinha receio de enveredar por esse caminho, um receio de sobreviver ou não da arte, né? Sim. E então eu trabalhei com comunicação visual durante muito tempo, assim. Mas estando difícil mesmo nessa área, aí eu resolvi no ano de 2000 passar para viver da arte. E aí eu pensei, vou ter que ter algum, né, viver de vender obras de arte vai ficar difícil, né? Então eu pensei em criar uma didática para ensinar, para dar aula e assim poder viver daquilo que eu mais gosto, né? E aí fui atrás de uma didática e daí descobri esse caminho buscando nos livros. Há um livro que chama Desenhando com o Lado Direito do Cérebro, da Beth Edwards, uma doutora em desenho, uma americana doutora em desenho. No final da década de 80 ela escreveu esse livro, se não me engano, e outros também, né? E que mostra que o desenho é uma habilidade que pode ser aprendida por todos, desde que o lado esquerdo do cérebro, que é o racional, que é o lógico, né, o conceitual, o verbal, não atrapalhe nessa percepção, que é o trabalho do lado direito do cérebro. E aí há exercícios que já são passados por professores, por artistas, por seus alunos, né, seus pupilos, desde séculos. Só que mais intuitivamente. Então ela conseguiu explicar por que esses exercícios promovem essa percepção e organizou essas ideias num livro, e eu fui atrás desse. Eu já tinha intuitivamente também que era uma habilidade que podia ser aprendida por todos, e então montei a minha didática. Então o curso chama 5 aulas mágicas, porque tem essa evolução bem grande, assim, né, da primeira para aqui. E essas aulas são assim seguidas ou há um espaço de tempo entre uma aula e a segunda aula e a terceira aula e assim por diante? Normalmente há um espaço de uma semana, né? Mas há essa flexibilidade. Tem alunos que querem fazer mais rapidamente, tem gente que vem de fora, de outros estados, né? Eu divulgo muito na internet, então tem gente que já veio até de Portugal, da Argentina, fazer o curso. Opa. E daí vem passar as férias, já concilia, né? Já me procura pelo Facebook e tal, e marca as aulas em uma semana. Dá para fazer rapidamente, assim, ou mais pausadamente, né? Agora, naturalmente, não sei, esse campo da arte do desenho me é totalmente estranho, né? O máximo que eu sei fazer é uma caricatura e deu, não consigo nem
aproximar, por exemplo, eu me olhando no espelho, tentando me desenhar, meu Deus, eu tenho medo que saia alguma coisa assim de arte moderna, né? Mas desenho é treino, né, amigo? É como praticar um esporte, como a música também, né? Se começa cedo, quando criança, há uma certa facilidade, né? Eu acho que em todas as áreas, né? Quem começa quando criança tem essa capacidade de assimilar mais rapidamente. Então, o desenho, a princípio, é uma cópia. A gente primeiro aprende a copiar o que vê. E a criança começa a desenhar um Homem-Aranha, um Batman lá, uma florzinha, uma bonequinha, e aprende o caminho. Por algum motivo ela gosta daquele desafio, vai indo, recebe elogios e tal, e vai. Quando chega na adolescência, ele já está, né, a criança já está com essa percepção mais adiantada, depois busca alguns caminhos didáticos e evolui. Quem não passou por esse caminho, ficou, não sei, jogando videogame, jogando futebol e tal, e não ficou lá desenhando muito, chega na adolescência, parece que não sabe que caminho seguir. Então parece um dom, né? Então, na verdade, eu digo que é um mito essa tese do dom, né? É um talento, sim, mas que requer o aprendizado da habilidade e o treino, como o senhor disse, né? Agora, digamos, no aprendizado da habilidade, existem regras fixas ou você adapta as regras desse aprendizado em função de cada aluno seu? O processo é o mesmo para qualquer tipo de desenho, né? Então, eu diria que, não sei se a palavra certa seria regras, mas há uma ordem, né, estabelecida para um determinado caminho. Então, se eu quero desenhar com realismo algo, digamos uma árvore, existe um processo e esse caminho é comum para todo mundo. Mas há também questões eu diria, de psicologia mesmo, né, de cada um, assim, que vai, por exemplo, no desprendimento, né, fazer uma coisa mais desprendida, assim, aquele perfeccionismo, né? Tem pessoas que são mais assim, outras são mais perfeccionistas. Sim, é verdade. E dessa característica pessoal é que vai surgir o estilo de cada um. Então é por aí, mas há um caminho básico que é comum a todos. Olha, amigos, estamos falando com um artista e um professor de desenho e de pintura. Mas para quem não conhece o Marshall, fica aquele negócio, tá, ele é professor, ok, mas dá para aquilatar o valor do nosso amigo como artista? Então, como o objetivo aqui do programa é mostrar as maravilhas do admirável mundo novo, eu tomei a iniciativa de pedir ao Marshall que me trouxesse alguns exemplos de obras que ele tenha realizado. E ele trouxe uns quadros que ele pintou. Na realidade são 7 quadros, que inclusive de uma série que ele começou, que ele chamou Águas de Março inicialmente, mas um crítico decidiu renomear a série como Águas de Marshall, que é o sobrenome dele. E para vocês verem, vocês vão ver, poder aquilatar o trabalho. Então, eu costumo pintar nessas exposições águas, né, que eu chamei de Águas e Águas de Marshall, e o retorno das Águas de Marshall mais recentemente, reflexos, as cenas da cidade de Florianópolis, né, em ocasiões de chuva. Então, sim, reflexos do mercado público, no caso, eu acho que a gente está vendo a primeira tela, que é o reflexo do mercado, e cenas cotidianas, assim, famílias caminhando a ponte, como ela está atualmente, né? Tem um quadro que eu ganhei o prêmio, que é do Salão Jovem Artista da RBS em 2009, se não me engano.
esse do barco, né? E alguns quadros da exposição de 2008, que chamei de Águas. Aí um jornalista do Diário fez uma nota no jornal chamando de Águas de Marshall, e eu adotei esse nome, gostei. E então agora eu chamei de O Retorno das Águas de Marshall, numa exposição que terminou agora, faz uma semana, no Espaço Cultural do BRDE. Certo. Né? Agora, uma pergunta. Esses quadros que nós estamos vendo aí, você vai com todo o seu material, encontra lá um motivo que te chama a atenção, você monta lá teu cavalete, a tua prancha e começa a desenhar, e mais tarde você vai no teu estúdio e pinta, ou você grava aquilo na memória, vai para casa e... Como é que você faz? Normalmente eu pinto em loco, né? No local lá, pinto ao vivo e tal, mas no caso das cenas de chuva fica um pouquinho, a logística fica mais complicada, né? Então eu registro com fotografias, né? Tá. Eu faço um trabalho, já um planejamento, que no caso dessa última exposição eu fiquei 1 ano mais ou menos planejando assim, o que eu pintaria, porque eu tento fazer com ângulos diferentes, né? Então eu pinto a ponte não normalmente naquele que eu diria que seria o cartão postal da ponte, né? Como ela normalmente aparece, né? Nas pinturas e fotografias. Então eu pinto de outro ângulo, pinto de baixo, assim, né? No caso das poças d'água, e tento pegar o inusitado, né? De cada local, para não ficar apenas um cartão postal, apenas um souvenir da cidade, né? Mas aí, como é chuva, como é água, eu faço um registro fotográfico. E aí depois eu trabalho em cima da cópia, né, da fotografia. Exatamente. Tá. Olha, interessante. Você falando de usar ângulos inusitados, me lembrou de uma pintura do falecido Salvador Dalí, né? Sim. Que ele decidiu pintar o Cristo na cruz. Mas ele mudou radicalmente. O Cristo está aqui, né, na cruz, pendurado, e ele pintou como se ele estivesse exatamente em cima do Cristo. Então você vê a cabeça, né, e em escala você vê até lá embaixo o pé, mas ele visto totalmente de cima. É um ângulo totalmente inusitado. E esse quadro, na época, criou um profundo impacto, né? Porque nunca ninguém tinha mostrado esse ângulo de Cristo crucificado. Geralmente faz ou assim ou assim. Sim. Mas assim nunca tinha sido feito. E você, ao dizer que procura saber, diz assim, uma reencarnação do Salvador Dalí aí. No caso do Salvador Dalí, ele, né, nesse caso específico desse quadro, ele para fazer com aquele realismo que tem a musculatura toda com tamanho realismo, né? Ele precisa do modelo. Sim. Ele faz primeiro estudos com um modelo daquele ângulo, né? E depois o resto ali, a paisagem, ele pode compor, porque ele tem essa liberdade, principalmente no estilo dele, né? Que é o surrealismo. Daí ele consegue fazer essa mistura depois, assim. Mas com aquele realismo daquela musculatura, ele precisa da referência, né? Então é isso também. O meu quadro, meu estilo é realismo, então eu preciso da referência, né? Nem que seja ou ao vivo ou com a fotografia, mas eu preciso da referência. E esse quadro específico da moça de botas, com os pés na água e ela sentada numa canoa, aquilo foi fotografia, foi ao vivo, como é que foi? Fotografia também. Fotografia também. Eu faço uma composição, às vezes eu altero um pouquinho algumas cores, né? O meu toque pessoal. Sim, lógico. Mas com aquele realismo, com esse realismo eu preciso da referência. Eu observei nos teus quadros que tem alguns que realmente você desenha e pinta muito bem, porque alguns deles eu digo, isso é uma fotografia, não é um quadro de pintura. Parabéns, rapaz, você realmente, eu não conhecia o seu trabalho, te confesso, e você é um bom profissional, parabéns. Muito obrigado mesmo. E agora eu entendo por que é que você se sente capacitado de ensinar o que você sabe para gerações futuras.
Então, agora gostaria também que você me falasse um pouco sobre o trabalho dos teus alunos, né? Então, eu peço aí a técnica que comece a mostrar o antes e o depois de retratos a lápis, né? Feitos por alunos do Marshall. São 8 obras, né? E vocês vão ver, na primeira aula, ele diz, desenha você mesmo, e o cara está se olhando no espelho. Aí ele olha no espelho e ele desenha a maneira que ele sabe, às vezes não sabe nada, mas ele desenha, né? E na quinta aula, o que sai? A diferença é brutal, é radical. Então, me conta aí sobre cada um desses desenhos aí dos teus alunos. O primeiro é um desenho da Amanda. Ela fez um desenho do próprio rosto olhando para o espelho, né, como o senhor disse, e depois na quinta aula fez um último desenho. Ali dá para ver, no caso dela, que ela já começou com uma, né, mais processo avançada. de evolução. Ela já desenhava, já era ilustradora e tal, mas ela veio ao curso procurando preencher lacunas, né, que haviam, por pequenas que fossem, né, mas eram lacunas para o realismo. Então, o meu curso mostra como olhar as coisas para desenhá-las realisticamente. E então ela tem essa evolução mesmo assim, né? Depois o Arthur, que é o segundo, ele também era um ilustrador e buscou no meu curso também esse aperfeiçoamento. Já começa bem avançado o primeiro desenho, mas teve uma evolução, é mais próximo a ele, né? Mais realístico assim, e com sombra, luz, perspectiva muito mais aprimorados, né? E depois a Júlia também, que é também uma ilustradora que também buscou se aperfeiçoar, mas já desenhava muito bem. Normalmente esse pessoal já desenha quadrinhos, mangá, né? Então o meu curso ele mostra o realismo que ajuda, né? Às vezes quer desenhar uma mão, um olho com mais realismo e aí fica faltando, né? Um pouquinho. Uhum. Depois tem a Lilian, que começou, ela tinha, né, esse desejo de trabalhar com arte e já estava começando, mas não tinha nenhuma noção de desenho. Então a gente vê aí, é um caso de uma evolução muito grande, né? Desenhou o próprio rosto sem noção nenhuma e depois essa evolução grande. Como o Nicolas também, que teve essa evolução. Depois eu estou sem o nome aqui de quem é, mas se não me engano, também com uma evolução muito grande, né? Os outros últimos também. São publicitários, são arquitetos, designers. Normalmente o meu público é assim, o principal, já, né? Pessoal que de forma direta ou indireta tem que ter noção de desenho para ilustrar o que eles querem mostrar, né, no processo deles. Sim, mas na faculdade de arquitetura, de design, não tem esse... Não, pelo menos não com tanto afinco, né, esse aprofundamento no desenho. Então, às vezes, alguém quer ser arquiteto, quer ser designer, quer ser ilustrador, fica faltando uma didática, né, uma busca melhor. Principalmente no Brasil, que não tem tanta tradição de arte, né, de escolas de arte como tem na Europa, nos Estados Unidos também tem, mas aqui no Brasil não tem essa tradição. E daí eu fui atrás disso, de conseguir montar uma didática que preenchesse essa lacuna que há. Então, está comprovado que com apenas 5 aulas, que podem ser dadas, o aluno escolhe a duração do curso, mas basicamente em um mês ou até em uma semana a pessoa pode evoluir do antes para o depois do que foi mostrado aqui nas fotografias aqui no programa. Olha, realmente eu sou testemunha aqui, pelo que eu estou vendo, de que dá até vontade. Eu que não preciso de dominar a técnica, mas, puxa vida, já pensou que coisa maravilhosa seria que eu me olhasse no espelho e olha eu aqui. É uma sensação
pelo menos para mim, seria altamente gratificante. E quantas horas demora cada aula? São 3 horas de aula, né? Então é um total de 15 horas de aula, né? Mas que em alguns casos é preciso mais tempo, né? Mais horas de aula, então a gente marca uma aula a mais, principalmente nos casos de quem não tem experiência nenhuma. Então há exercícios a serem feitos ao longo das aulas, além da teoria passada, e esses exercícios é que às vezes requerem mais tempo, né? Para que se pratique. Às vezes a pessoa não tem tempo de praticar em casa, então eu estendo um pouquinho o curso para algumas pessoas. É para amaciar a mão, né? Digamos assim. E você fornece material didático, Marshall? Sim, o material é fornecido pelo curso, né? Mas é o que? É apostila? Não, ou é o papel, lápis, essa coisa? O material é borracha, papel, lápis, é um material que é bem significativo, assim, o aluno vai poder usar ele durante um bom tempo, né? Certo. E a apostila é feita pelo próprio aluno. Durante o curso, num determinado momento, a gente para e eu resumo o curso, a parte teórica para ele. Seria esse momento de dar uma satisfação para o lado esquerdo do cérebro do aluno, né? Onde ele vai entender o que ele fez, com exercícios que são inusitados na maioria, como desenhar de cabeça para baixo, ou desenhar a partir do espaço negativo, não do tema exatamente, do motivo, mas do lado de fora acaba saindo o motivo. São umas coisas inusitadas assim que promovem essa percepção. Olha, eu me lembro que houve uma época que eu vi um camarada que era um paranormal, e o paranormal é o cara que tem o lado direito do cérebro bem desenvolvido, e ele entrava em estado alfa, pegava uma prancheta com lápis e papel, e ele olhava para você e ficava conversando com você, falando coisas lá, e ele ia lá, ele nem olhava. Daqui a pouco você ficava bestificado olhando o que o cara estava fazendo, porque ele estava pintando o teu retrato, aliás, desenhando o teu retrato, e só que ele estava desenhando o retrato de cabeça para baixo, você estava vendo o retrato na tua direção, ele estava, digamos, de cabeça para cima, e isso daí era espantoso para quem não tinha nem noção. Hoje, eu como sou muito crítico, o cara estava em estado alterado de consciência, não estou duvidando disso, é possível, mas estou vendo que também isso é usual, é comum, é uma técnica que a pessoa aprende, é isso? Sim, são caminhos, né? São sinapses criadas, né? Que a partir do momento que são criadas, elas começam a ser desenvolvidas e a gente começa a fazer coisas que não acredita, né? Muito bem, Marshall, estamos chegando ao final do programa, eu quero te agradecer e quero dizer que você vai voltar aqui oportunamente, que eu quero saber mais. Por favor, diga para os nossos telespectadores onde encontrar você, qual é o teu e-mail, qual é o teu telefone e o endereço do lugar onde você ensina a desenhar e pintar. Ok, eu tenho a escola na Vidal Ramos, né, aqui no centro de Florianópolis. Sim. Número 178. 178? Sala 2, na Galeria Martinho de Aro. É fácil de encontrar, né? Certo. Pela internet, no site mundoparalelo.arte.br. O arte mudo, A-R-T, né? mundoparalelo.arte.br. E o e-mail é estudio@mundoparalelo.arte.br. Ótimo. E por favor, seu telefone de contato? É 3304-8549. Tá aí, gente. Vocês querem serem os Leonardos da Vinci do futuro? Falem com o Marshall. Eu acho que ele resolve o problema da gente. Um grande abraço, amigo. Obrigado. Foi um prazer tê-lo no programa. Prazer. Volte sempre. Espero que tenham gostado e nos encontramos na próxima semana, neste mesmo canal, neste mesmo horário. Meu cordial abraço e até lá.